Me parece uma piada sem tamanho toda vez que eu vejo como a mídia se cercou em torno deste factoide a respeito do que Alexandre de Moraes teria feito. Observe que eles não falam de nenhuma violação. Eles falam da quebra de um rito. Alexandre de Moraes, do TSE, passou informações para Alexandre de Moraes do Supremo. Um Alexandre não poderia conversar com o outro, ainda que os dois sejam um. É o mesmo Alexandre, só que, enquanto presidente do TSE, ele não poderia passar para o Alexandre do Supremo as informações que todo mundo viu na internet. Eu quero pedir a vocês, gente, antes de eu continuar aqui, descendo o pau nesses vagabundos, a contribuição de vocês. Através aqui do engajamento, curtindo, comentando, falando de onde você me assiste. Só para dar engajamento mesmo, assista até o final, por gentileza. Vai perder uns minutinhos. Eu perdi 3 horas estudando esse assunto. Então você não vai perder quase nada. E contribua pela chavinha mágica também, para manter esse canal. Porque 3, 4, 5 horas por dia de trabalho gratuito também é demais, né? Eu vejo essa mídia fazendo maior estardalhaço em cima disso, porque eles querem perdão pro Bolsonaro. Eu não sei que tipo de carta na manga Bolsonaro tem que mobiliza toda a imprensa em cima de um factoide, de uma historinha para boi dormir. Quando vazou aquelas conversas entre Moro e Dallagnol, conversas criminosas, não houve nenhuma manifestação da mídia. Quando houve, foram manifestações pontuais de curtíssimo prazo, discussões tão curtas quanto coice de Bolsonaro. Digo, coice de porco, muito curto. É assim que agiu a mídia. E agora fica esse negócio do que violação. Até o ex-ministro criticou Alexandre de Moraes, me pareceu até uma certa inveja, né? Porque realmente, se não fosse Alexandre de Moraes, toda aquela corte não teria sido suficiente para frear o golpismo que se viu aqui no Brasil. Alexandre de Moraes merecia uma estátua pelo que ele tem feito. Agora, a última, Lira, aquele conhecido do PP, anotem a sigla PP, Partido Progressista, que não diz nada a respeito do que é progressismo. Este partido foi o partido mais corrupto da história do Brasil. Pesquisa. Vai lá no Google, você que gosta de Google. Pesquisa também qual foi o segundo partido mais corrupto. E vai aparecer o PL. Mas eu me perdi aqui. Eu tô repetindo coisas antigas, coisas velhas. Por quê? Porque a gente tem que estar reforçando o tempo todo na cabecinha dos mentecaptos. Não, eu não estou me referindo aos meus seguidores. Estou falando àqueles que estão para além da bolha daqui, porque bolha daqui não interessa e nem bolha de lá. Eu estou mesmo a fim de cutucar, estourar essas bolhas. Então, o que se vê hoje? Se vê uma mídia que se calou diante das atrocidades do governo Bolsonaro, se articulando hoje em torno de troca de mensagens de assessores que até agora não disseram nada. O Glenn, que fez um importante trabalho lá quando mostrou que era a Vaza Jato, agora prestou um desserviço, trazendo um factoide, que estranho, né, Glenn? Cooptado pelo bolsonarismo, é o que me parece. Por quê? É alguma ameaça? A gente tem que começar a pensar. Quem sabe o bolsonarismo não está ameaçando A, B ou C, porque eles fazem chantagem, fazem ameaça, montam um dossiê. Tudo o que se pode fazer naquilo que se conhece como jogo sujo, eles fazem. E a Folha, que tão prontamente divulgou o nada. Eu estava falando e me perdi, mas voltou aqui a minha consciência. Eu estava falando que Lira, do PP, partido corrupto, o mais corrupto do Brasil, seguido logo ali no páreo, primeiro e segundo lugar, quase que empatando pelo PL. O PP do Lira, junto com o Pacheco, do Senado, se uniram para ir ao Supremo pedir que as tais emendas obrigatórias, aquelas emendas que o governo é obrigado a pagar para os deputados poderem fazer campanhas em suas cidades, sem transparência nenhuma, que é dinheiro das tais emendas compulsórias. Eu não lembro o nome da emenda.
O Dino derrubou isso aí, falou assim, não vai ter emenda nenhuma enquanto vocês não explicarem, não mostrarem de forma mais clara para onde vai esse dinheiro. Pacheco e Lira se uniram, os presidentes do parlamentarismo brasileiro. Porque quando o Lichonauro, aquele ladrão de joias, queria se perpetuar no poder, deu ao Congresso Nacional poderes sobre a República e sobre o Executivo. E criaram as tais emendas impositivas, que o governo é obrigado a pagar, tendo ou não tendo dinheiro, não interessa se tem ou não tem dinheiro no caixa. Tire do rabo o dinheiro e dê para os meninos mimados o dinheiro. É basicamente assim, o governo é obrigado a dar dinheiro para os caras usarem em obras nas suas cidades, nos seus currais eleitorais, para conseguir voto. Não interessa. A condição, a situação, são as tais emendas impositivas. Tem as emendas PIX também. É só emenda, emenda, emenda. Você não sabe o que é emenda? É dinheiro que o governo tem que dar para os deputados mandarem lá para as prefeituras, onde normalmente quem é o prefeito é o pai, é o tio, é o irmão. É assim que funciona. As oligarquias nos estados, aí afora, nos rincões brasileiros. Tem um deputado federal ali, eleito pelo voto de cabresto, que consegue mandar dinheiro pro papai, pro tio, pro irmão, pra esposa, pra quem quer que seja o prefeito na cidadezinha. Esse dinheiro vai, mas não tem transparência. Não se sabe o que foi feito com o dinheiro. Só se sabe que o governo federal é obrigado a dar o dinheiro porque é impositivo. E isso foi criado durante o governo do ladrão de joias. E tem as emendas PIX também. E o Dino, no STF, excelente Dino, já tá dando um jeitinho de cortar as asinhas dos ladrões. O Dino, enquanto não mudarem o sistema de modo que seja transparente, não teremos dinheiro. Aí o Lira e o Pacheco recorreram ao Supremo. Só que antes do Dino cortar as asinhas dos ladrões, dos larápios, ele conversou no Supremo. Muito provavelmente os indicados do Bolsonaro, o Nunes e o outro lá, não concordaram. Eles são a favor de manter a roubalheira, mas a maioria já concordou. E aí hoje, de madrugada, agora cedinho, caiu na mão de um ministro do Supremo que eu acho que não dormiu. Ele estava acordado de madrugada e indeferiu. Não vai ter essa conversa. Não tem recurso, tá? Regularizem a situação, deixem a coisa transparente para que assim o dinheiro vá, mas se saiba para onde está indo, né? Embora a gente já sabe que quando vai mesmo pro bolso de alguém. Quando a transparência, isso acontece. Imagine sem transparência nenhuma, né? O deputado manda pro pai, que é prefeito, pra esposa, pro cunhado, pro filho. O filho não tem que prestar contas. Parte desse montante volta pro deputado, provavelmente, né? Por que não faz a coisa transparente? Não quer que saibam? Por quê? Os jornalecos brasileiros, aqueles mesmos que estão se articulando em torno do factoide de que Moraes quebrou o rito, eles também divulgaram essa madrugada. Eu vi com a Folha já cedinho, 5 da manhã, eu levantei às 6, né? Por isso que você vai contribuir comigo para que nós nos tornemos jornalistas de fato e de direito. Estou estudando, fazendo uma graduação agora, justamente para profissionalizar esse trabalho. Enquanto a gente não recebe das plataformas, o fator motivacional, além de contribuir para um Brasil melhor, é a sua contribuição. Cedo eu levantei, verifiquei os fatos, as notícias, e a gente faz um filtro, né? Tudo que a gente lê, porque o que a gente lê geralmente já está escamoteado, direcionado de acordo com os interesses de alguém que está pagando ali o jornal. Anteontem, eu tive 2 contribuições, muito obrigado quem contribuiu comigo. Os mesmos jornalecos que falaram a respeito do factoide de Moraes, falaram também que o Lula declarou que não reconhece as eleições na Venezuela. Na verdade, não tem nada de novo nisso, porque o Lula já tinha dito anteriormente que não reconhecia. Porque quando o Lula condicionou o reconhecimento à apresentação das tais atas, ele estava dizendo que não reconhecia. Você não consegue entender a fala de um diplomata, de um democrata, as entrelinhas? Ué, você é jornalista e não reconhece quando alguém diz algo sem dizer algo? Lula tentando, meu Deus do céu, como é difícil! Como é difícil você
transitar entre serpentes e escorpiões. É muito difícil, porque ele tentando transitar entre as serpentes e os escorpiões, disse, olha, não tem nada que diga que as eleições foram perdidas por Maduro, mas também não diz nada, nada diz que foram ganhas. Enquanto não houver as tais apresentações das tais atas, não se pode dizer nem A nem B. E esta madrugada, os jornalecos divulgaram que o Lula teria dito que não reconhecia, mas ele não tinha reconhecido ainda, nem antes. Claro que os jornalecos deram ao bolsonarismo, que é aquela ala imprestável do Congresso e do Senado, que vive só em função de colocar o celularzinho assim e vociferar as merdas, criticando o governo sempre em qualquer circunstância, enquanto critica e coça o nariz o tempo todo, provavelmente porque antes de fazer as críticas, ainda em off, apreciou alguma substância ilícita, porque de fato o que eu vejo nestes deputados e senadores da ultradireita é um bando de nóia alucinado, com os olhos esbugalhados e uma rinite incurável, absurda. Com certeza. Típica também do próprio lixonal, que sempre estava com o dedo ou enterrado no rabo ou enterrado no nariz. As imagens não mentem, né? Mas enfim, voltando ao assunto, Lula nunca validou a eleição do Maduro, mas ele disse algo muito interessante, que é importante que você preste atenção. Ele falou em novas eleições, ou, se não apresentar as tais atas, ou que se faça um governo de coalizão. E quando ele falou que se faça um governo de coalizão, ele está falando do seu governo. Porque o governo do Lula não é um governo de esquerda. Não adianta ficar bravinho comigo. Não é. O governo do Lula é um governo de coalizão. Olha os ministros do Lula. Quantos ministros de esquerda ele tem? O governo de coalizão é quando a situação, o governo chama a oposição para governar junto. Para poder governar. Porque se não fizer assim, não governa esse país.